E aí, Namastê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar por que as religiões não evoluem. E por que isso é um assunto relevante? Porque a nossa cultura, ela tem uma grande participação da religião. A religião ela é bastante importante na formação de qualquer cultura. E se a religião não evolui, isso se torna um obstáculo para a evolução da própria cultura. Bom, o que acontece é que as religiões elas são baseadas em dogmas. Os dogmas são como se fossem a fundação das religiões. Então imagina um prédio, um edifício, né? Ele tem a sua fundação. Se eu retiro a fundação do prédio, o prédio cai, ele desmorona. E na religião é a mesma coisa. Os dogmas eles são a base das religiões. Se eu retiro um dogma, a religião desmorona, ela cai. O dogma, em geral, é algo que não pode ser comprovado. Então é algo que depende totalmente da fé. Então eu preciso acreditar num dogma para poder fazer parte daquela religião. Eu vou dar alguns exemplos de dogma. Um dos dogmas, o mais comum na grande maioria das religiões, é que Deus existe. Então eu não tenho como provar que Deus existe, não existe comprovação científica. Mas isso é um dogma, então assim, para eu poder participar de uma determinada religião, eu preciso acreditar na existência de Deus. Preciso acreditar que Deus existe. Um outro dogma é, por exemplo, a criação do mundo. Então, por exemplo, em algumas traduções, acredita-se que Deus, né, pessoalmente, criou o mundo em 6 dias. E criou Adão e Eva como o primeiro homem e primeira mulher. Não existe nada provando isso, muito pelo contrário, as evidências científicas apontam para outro lado. Mas é um dogma, é algo em que a pessoa precisa acreditar, né? E esse dogma, ele não pode ser desfeito, ele não pode ser alterado. E por que isso? Porque as religiões elas são baseadas em livros sagrados. Na Índia, a gente chama esses livros de Shruti. Shruti significa aquilo que é escutado, aquilo que é ouvido. Então, os Vedas, por exemplo, eles são um texto Shruti. Então, na Índia, acredita-se que Deus falou no ouvido dos rishis, né, que são sábios que não existem mais, eram sábios milenares, e esses rishis escreveram os textos daquilo que era ditado, vamos dizer assim, por Deus. Nas outras tradições, acredita-se na mesma coisa, que os livros sagrados, por exemplo, a Bíblia, foram livros escritos diretamente por Deus ou inspirados pela voz divina. E qual que é o problema disso? O problema é que os seres humanos, eles são incompletos. Então nós somos falíveis, nós somos incompletos, nós estamos em transformação constante. Nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. Então se eu escrevo algo hoje, amanhã eu posso rever aquilo que eu escrevi. Eu posso me arrepender, eu posso dizer que aquilo que eu escrevi estava errado, que eu pensei melhor, que eu não acredito mais naquelas coisas, etc. Ou mesmo que eu não faça esse movimento, uma outra pessoa pode fazer. Então, se eu posso pegar o livro de uma outra pessoa e falar, eu não concordo com esse livro por isso e por aquilo, né? Então, o pensamento ele pode ir se modificando ao longo do tempo. É isso que Hegel chama de dialética. Então, o que é a dialética, né? Hegel, quando explica a dialética, ele fala que o pensamento ele pode se destacar de si mesmo, olhar para si mesmo e crescer. Então, a filosofia ela é assim, né? É um pensamento no qual eu mesmo, o ser pensante, eu olho para a filosofia, eu olho para o pensamento filosófico e vejo que existem contradições entre aquele pensamento e aquilo que eu penso, e aí eu formulo novos pensamentos. Então o pensamento filosófico, ele tem toda a possibilidade de evoluir, é natural que ele evolua. Agora, quando Deus escreve um livro, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque se nós somos seres imperfeitos, né, Deus, a concepção de Deus é que ele é um ser perfeito, ou seja, ele sabe de tudo, então ele quando criou o mundo, ele já sabia tudo o que ia acontecer, ele não está sujeito ao tempo como nós estamos, né? Então para Deus não existe passado, presente e futuro, ele sabe já tudo o que vai acontecer em toda a história, vamos dizer assim, do universo. Então se ele pessoalmente escreve um texto, e ele sendo uma pessoa perfeita, esse texto não poderia, teoricamente, ser modificado, porque esse texto é perfeito, assim como Deus é perfeito. Então, ele não está sujeito a alterações, não está sujeito a revisão. Então, se num texto, por exemplo, é dito que Deus fez a Terra em 6 dias e criou Adão e Eva, e se isso foi escrito por Deus,
quem sou eu, humano, para questionar, entende? Então, esses textos, né, os textos sagrados, que são base das religiões, são textos que não podem ser alterados, porque se a religião permite uma alteração, ela está admitindo que esse texto não foi escrito por Deus. Então, ela está admitindo uma falha. E se os dogmas são mudados, né, quer dizer, as religiões elas são baseadas nos dogmas. Então, se eu retiro um dogma, por exemplo, se eu retiro o dogma de que Deus existe, ou se eu retiro o dogma de que Adão e Eva existiram, muita coisa naquela religião desmorona. Um dos exemplos que nós temos é a centralidade da Terra. Então, durante muito tempo, acreditou-se que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Então, muitos pensadores, né, físicos, eles chegaram à conclusão de que isso estava errado, de que, na verdade, o Sol era o centro e a Terra girava em torno do Sol. Mas eles não podiam falar isso porque a igreja os perseguia, né? Então a igreja matou muita gente por causa disso, né? Porque se isso fosse verdade, isso ia acabar destruindo dogmas da igreja. Então a Inquisição, ela perseguiu essas pessoas que falavam sobre a centralidade do Sol. Até que chegou um momento que isso ficou inegável, assim, não tinha mais como negar. Então a igreja acabou dando um jeito, separando ciência de religião, mas no fundo, né, isso acabou corroendo muito da religião. Então, para a religião é muito penoso admitir essas mudanças. Por isso que as religiões elas tendem a não evoluir, porque elas não conseguem admitir falhas, elas não conseguem admitir nada que possa ser questionado dentro daquilo que foi escrito em seus livros. E o nosso problema, né, como cultura, como povo, é que, né, como muito da nossa cultura é baseado em religião, a gente acaba tendo um atraso na nossa evolução cultural. Então, por exemplo, o estudo da anatomia, ele era proibido na Europa durante a Idade Média. Não se podia abrir um corpo para estudar anatomia. E a Europa ela ficou fechada para esse conhecimento durante 600 anos, até que os mouros conquistaram grande parte da Europa, e os mouros eles eram árabes, então eles podiam estudar anatomia, e eles trouxeram um grande conhecimento de medicina para a Europa. Então, se a Europa não tivesse sido conquistada pelos mouros, por exemplo, talvez hoje a medicina não fosse tão avançada quanto é. Então, é algo para se pensar. Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo, namastê.